Seja bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo que preparamos para você neste culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos também alguns louvores para que você tenha o seu coração aquecido pelos louvores que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através deste culto que nós preparamos para servir você, a igreja. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Graça e paz, querido irmão, querida irmã que nos assiste nesse momento. Espero que você tenha um ótimo culto hoje. Se prepare aí para tudo o que está por vir nessa noite. Teremos alguns louvores, nós vamos ter a palavra, a leitura bíblica. Tudo isso para que a gente possa, mesmo distantes, desfrutarmos do nosso tempo juntos aqui, tá bom? Participe do chat que nós temos aqui do lado, se você está assistindo esse vídeo aqui na estreia. Deixa ali o seu boa noite. Nós vamos agora em breve ter o nosso momento de oração. Então, reúna a sua família aí na sua sala, ou onde quer que você esteja assistindo aí esse vídeo. Mas reúna toda a sua família, traz toda essa gente aí para perto de você. Vamos nos preparar para o nosso culto. Nós vamos ter um tempo de 2 minutos de oração agora. Alguns pedidos vão estar na tela, para que você possa estar orando pela nossa igreja, pelo culto que nós vamos ter. Deus te abençoe.
aqui porque te amo, Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o
queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Nós estamos estudando essa carta já, todo o decorrer desse mês de agosto praticamente, e eu gostaria que hoje nós dessemos continuidade a isso, né? Seguindo com o texto no capítulo 2, né? Semana passada nós falamos um pouco sobre um importante texto aqui nessa carta para a formação daquela chamada escatologia paulina, né? Que é basicamente a forma como Paulo desenvolve o seu ensino sobre o fim dos tempos. Hoje nós vamos seguir com o capítulo 2. Semana passada nós não terminamos esse capítulo. Nós trabalhamos do versículo 1 até o verso 12. E hoje nós vamos continuar nesse capítulo aqui, finalizando ele agora. Vamos meditar dos versículos 13 até o versículo 17, né? Um texto onde Paulo ele expressa a sua gratidão, ele manifesta a gratidão a Deus pela igreja ser salva pelo Senhor, através do ato salvífico gracioso de Cristo, né? Então, abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler agora dos versos 13 até o verso 17, né? O texto ele vai ser projetado aí para você na Nova Almeida Atualizada, mas pegue sua Bíblia, vai ser importante para no decorrer do sermão você poder também recorrer a isso e conferir todos os textos, tá bom? Então, 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 a 17, diz assim o texto sagrado: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém? Aqui nesse texto existe um trecho bastante essencial para ele, né? Um trecho que, se você remover, perde um pouco o sentido desse texto aqui. E esse trecho, por sua vez, mesmo sendo tão essencial, acaba sendo um trecho um pouco difícil de ser entendido por todos nós, porque ele abrange um tema que está um pouco além da nossa compreensão, né? O trecho que eu me refiro é o versículo 13. Lá, o início do verso 13, onde diz assim: Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, né? Esse é um trecho que ele é um pouco difícil de ser entendido, ele é um pouco difícil de ser falado, né? Ele remonta a uma doutrina chamada doutrina da eleição ou predestinação, que nos é muito difícil de ser compreendido. Isso porque esse texto ele nos mostra uma tensão que é estabelecida entre a escolha soberana de Deus e a decisão de fé individual, né? Essa é uma tensão que existe, e na realidade eu gosto de chamar de tensão e não de posicionamento, porque esses dois pontos, a escolha soberana de Deus e a decisão individual de fé, eles não são pontos que se contrapõem, entende? Não são pontos que anulam um ao outro. Significa que não é porque Deus escolhe soberanamente aqueles que serão salvos, não quer dizer que a decisão de fé ela é anulada ou ela é inexistente, né? E também o contrário, não quer dizer que porque nós temos uma decisão de fé, porque nós precisamos de fato decidir pelo arrependimento e pela fé, que a escolha de Deus então ela é anulada. Essas duas coisas, elas se encaixam, elas coexistem, digamos assim, na vida cristã. Uma coisa não anula a outra. E por isso que eu gosto de chamar isso de tensão. É uma tensão que existe dentro das doutrinas bíblicas, né? A tensão entre a escolha soberana de Deus e a tensão entre a decisão de fé individual. Tensão nessas duas coisas aqui, né? O grande problema
está em como que nós ouvimos falar sempre sobre eleição e na forma como nós aplicamos e reagimos a essa doutrina, né? Muitas vezes nós reagimos de maneira errada a essa doutrina. Nós pensamos, nós na realidade damos a desdobramentos que são equivocados com o restante da Escritura, né? E nós vemos esses desdobramentos sempre que falamos sobre eleição. E aí muitos vão dizer, mas se eu sou eleito, se eu sou escolhido, ou se nós somos escolhidos, então... E aí vem os desdobramentos, que são as aplicações e reações que nós temos. Muitas vezes essas são reações e aplicações erradas que nós damos. Porque não compreendemos o que a eleição de fato nos proporciona. De o que o conhecimento dessa doutrina, o que o fato de sabermos que somos escolhidos por Deus deve nos proporcionar, deve nos dar, de fato, como igreja, e sempre tem proporcionado à igreja em todo o decorrer da história, né? Para isso nós vamos olhar para esse texto aqui e vamos identificar o que a doutrina da eleição nos proporciona. O que a doutrina da eleição ela nos dá, de fato, né? Em primeiro lugar, a doutrina da eleição, ela nos proporciona entendimento sobre o passado. Ela nos proporciona entendimento sobre as coisas que já passaram. E nós devemos aplicar esse entendimento exclusivamente ao passado. Nunca direcionar isso ao futuro, né? E eu quero te explicar nesse ponto por que ela nos dá entendimento sobre o passado, né? Nós vemos nesse texto aqui, como já falei, uma frase que nos chama muita atenção, que é o versículo 13, que ele diz, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, né? Essa forma, essa sequência de palavras, na realidade, as palavras utilizadas, a forma como aparece para nós na língua portuguesa, ela é muito comum na maioria das versões, né? Na que eu li aqui na Nova Almeida Atualizada, parece dessa forma. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, mas outras versões também muito conhecidas, muito difundidas no nosso país, elas também utilizam, fazem uso dessas mesmas palavras, essa mesma sequência de palavras aqui, né? A Almeida Século XXI, a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revisada e Corrigida, também todas essas versões fazem uso e traduzem na realidade dessa mesma forma. Existe apenas uma versão que traduz de maneira diferente, e é uma versão até bem recente, se chama Nova Versão Transformadora. Ela traduz esse texto da seguinte forma: Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação, né? Percebe que existe uma diferença bem fundamental aqui, porque a maior parte das versões diz que Deus os escolheu desde o princípio, e agora a Nova Versão Transformadora diz que Deus os escolheu para estar entre os primeiros, né? Existe sempre essa ideia de algo no início, mas muda, porque o primeiro exemplo aqui, a primeira tipo de tradução que existe na maior parte das nossas versões, ele localiza a escolha de Deus sendo desde o princípio. Agora, a Nova Versão Transformadora traz que Deus escolhe para estarem entre os primeiros, né? É fundamentalmente diferente isso. E a nossa pergunta é por que existe tal diferença? Essa diferença muitas vezes nos gera muitas dúvidas sobre o texto, né? Por que existe tamanha diferença assim num texto como esse? A diferença aqui está no termo, que é traduzido na nossa versão aqui, na Nova Almeida Atualizada, como desde o princípio. É esse termo que tem um probleminha. Por que é um problema? Porque o termo grego, que é a língua que esse texto foi escrito, traduzido por desde o princípio, ele é extremamente semelhante e acredite em mim, é extremamente mesmo. Muda quase nada, muda somente uma apóstrofe, né? Mas é muito semelhante ao termo para primícias. São palavras muito parecidas na língua grega. E isso gera bastante confusão, porque os manuscritos, alguns constam a palavra de uma forma, com essa apóstrofe, outros constam sem essa apóstrofe. Fica complicado o entendimento, né? Sem falar que esses manuscritos também sofreram com os anos. Então nós não sabemos se é uma falha, se é um defeito, se é algo que foi perdido por conta da quantidade de tempo em que esses manuscritos existem, né? Nós não sabemos ao certo
qual é a palavra, mas isso gera bastante confusão então na interpretação desse texto, de pensar que está falando das primícias e não do princípio, né? E é interessante que ambas as ideias elas são bíblicas. E ambas essas ideias, tanto a ideia de que Deus escolhe desde o princípio, como a ideia de que Deus escolhe para ser primícias, são ideias bíblicas, ambas elas, né? E são ambas ideias que são apoiadas pelo próprio apóstolo Paulo em suas cartas, né? Às vezes não de maneira tão explícita, mas são sim apoiadas, né? Só que por conta que nesse texto, do contexto escatológico que está sendo falado aqui, tanto nessa carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, como também na primeira carta, nós podemos entender que o que Paulo está falando é que ele está passando para a igreja uma segurança de que Deus os havia escolhido desde o princípio, como parte do seu soberano plano. Faz mais sentido olhar por causa desse contexto, porque isso traz à igreja a segurança. Não a segurança simplesmente de que eles estão entre as primícias, os primeiros escolhidos, mas sim de que desde o princípio Deus já havia pensado neles e Deus já os havia escolhido para serem resgatados, né? E é isso então que o texto traz. O texto traz literalmente que Deus escolheu aqueles irmãos desde o princípio para a salvação, né? Mas eu acredito que a nossa maior dificuldade aqui, a palavra que nós mais temos dificuldade, nem é o princípio ou as primícias. A palavra que nós mais temos dificuldade em entender é eleição. É o fato de que Deus escolheu. E o texto traz literalmente isso. Escolheu Deus, vocês, desde o princípio, para a salvação. Essa é uma tradução literal do texto aqui, né? Não existem outras possibilidades para essas palavras, fora as que eu apresentei aqui anteriormente, né? Só que essa ideia da eleição, ela é uma ideia que precisa ser entendida não como uma questão de posicionamento, tá bom? Não é uma questão de ter um posicionamento teológico ou outro, uma linha teológica ou outra. A eleição ela é amplamente vista em toda a teologia como um fato bíblico. Porque muitos e muitos textos falam sobre eleição. Falam que Deus escolhe, né? A questão dentro da teologia e das linhas teológicas, irmãos, não está no fato de Deus escolher, mas sim está na condicionalidade dessa escolha, né? Alguns acreditam que essa escolha ela é incondicional. Outros acreditam que essa escolha ela está condicionada a algo, né? E eu não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite aqui. Não é sobre isso que nós vamos discorrer. Mas sim mostrar que eleição ela é um fato bíblico. Muitos e muitos outros textos falam sobre isso. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 4, fala sobre eleição. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 1, fala também sobre os eleitos. Atos, capítulo 13, verso 48, fala que todos aqueles que haviam sido destinados para a salvação creram, né? Então, Romanos, capítulo 8, também fala sobre os predestinados de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 4 a 6, um texto muito conhecido para falar a respeito de eleição, para falar a respeito da escolha que Deus fez na fundação do mundo para aqueles que serão salvos. E também no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento permeia a ideia de eleição do povo de Israel como o povo escolhido de Deus. O próprio texto onde inaugura toda essa grande escolha de Deus pelo povo de Israel, onde se inaugura isso lá com a vida de Abraão, o primeiro daqueles patriarcas, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E se você retomar um pouco, você vai ver que não existe uma motivação para Deus ter, de fato, prometido a Abraão as coisas que ele prometeu lá em Gênesis 12. Deus escolhe, simplesmente toma essa decisão e escolhe Abraão para ser ali o primeiro patriarca, para por meio dele vir uma grande nação e todas as famílias da terra serem grandemente abençoadas. Perceba que tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, a eleição ela é um fato bíblico, ela não é uma posição teológica, né? E aqui nós vemos então a palavra que é utilizada por Paulo aqui em 2 Tessalonicenses, ela denota de fato a escolha de Deus, a ação eletiva do Criador, né? Só que às vezes não é simplesmente com o fato da escolha onde está o nosso problema. O grande problema está nas nossas reações
e aplicações à doutrina da eleição. É lá que reina o problema. É ali onde impera a grande crise para todos nós e o grande fator de não falarmos a respeito disso. Ou simplesmente ignorarmos quando isso é falado. Né? É aí que impera o problema, na forma como nós reagimos a essa doutrina e na forma como nós aplicamos a eleição. Né? É aí que está o problema. Nós, irmãos, temos uma tendência de olharmos para a eleição como um meio para se obter entendimento do futuro. Ou um meio para que o futuro seja esclarecido de alguma forma. A gente quer justificar a coisas que nem sequer aconteceram através da doutrina da eleição. A gente quer dizer que porque nós somos eleitos, ou porque não somos eleitos, ou porque tal pessoa é eleita, ou porque ela não é eleita, que ela ainda vai agir daquela forma na vida dela. Nós queremos entender a vida à luz da eleição. Só que não é dessa forma que a igreja primitiva aplicava a doutrina da eleição. Não era nesse contexto que Paulo falava sobre a eleição às igrejas. Né? Veja comigo o que Paulo escreve no versículo 14. Ele diz assim: foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba aqui que Paulo, quando ele fala sobre a eleição, ele dá à igreja compreensão de eventos passados, não de coisas futuras. Não era sobre coisas que ainda iriam vir, né? Que Paulo está dando entendimento. Paulo, ele dá para a igreja a compreensão de coisas que já haviam acontecido. Basicamente, Paulo ele diz que é porque aqueles irmãos eles eram escolhidos por Deus, né? Que Paulo e Silas eles foram lá e pregaram o evangelho naquela cidade. Antes mesmo de haver uma igreja, entende? Antes mesmo de haver pessoas ali que constituíam uma igreja, Deus já havia escolhido, predeterminado isso desde a fundação do mundo. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. Percebe que isso dá entendimento para uma coisa que já passou. Paulo, nesse momento, ele expõe para a igreja a explicação do porquê que eles foram pregar lá então. Talvez nem mesmo Paulo entendia isso quando ele foi lá pregar. Ele simplesmente foi pregar naquela cidade, movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas lá na frente, quando Paulo escreve essa carta, ele demonstra a sua gratidão. Porque ele consegue ver com clareza que esses irmãos são escolhidos por Deus. E é porque eles são escolhidos por Deus, é por este motivo que eu preguei para eles, que eu e Silas, Paulo dizendo que Paulo e Silas, eles pregaram o evangelho naquela cidade. É isso que mesmo que ele diz. Verso 14, foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho. A nossa boa notícia, a pregação de Paulo e Silas naquela cidade de Tessalônica. Né? Perceba que, olhando então para a soberania de Deus, através dessa realidade eletiva do Criador, o fato de que Deus ele toma decisões antes mesmo de tudo, porque ele é soberano, Deus ele está acima, ele é atemporal, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Porque Deus é Deus, ele faz essas coisas, e porque Deus é Deus, e ele é soberano, é que eles podem entender os porquês desses grandes eventos passados nas vidas dessas pessoas, dessa igreja. Né? Porque a eleição, a doutrina da eleição, ela nos proporciona entendimento e esclarecimento sobre o passado. Ela nos ajuda a entender coisas que já aconteceram. Porque Deus é soberano e Ele está sempre no controle das coisas. Né? O maior problema, irmãos, é que nós fazemos o contrário disso. Nós temos uma tendência de olharmos para as escolhas tomadas por Deus desde o princípio como anuladoras das nossas responsabilidades. Nós pensamos que o fato de Deus escolher faz com que nossa responsabilidade seja completamente anulada. E isso se vê claramente em outras coisas que nós fazemos. Né? Queria citar aqui duas tendências que nós temos com respeito à eleição. Diante da eleição, nós temos duas tendências. A primeira tendência que nós temos é que pensamos
que nós não temos mais que viver em santidade porque nós já somos eleitos? Com certeza você já pensou nisso. A partir do momento que alguém te fala sobre eleição, você já pensa assim, então eu não tenho que viver em santidade, porque eu sou uma pessoa eleita, porque eu sou escolhido. E ainda se você junta essa eleição com a perseverança dos santos, né? Com o fato de que não existe perda da salvação, se você junta essas duas coisas, então você fala assim, então eu posso me converter, eu vivo a vida como eu quero, porque Deus já me escolheu e eu não posso perder isso, né? E uma outra tendência que nós temos é pensar que nós não precisamos pregar o evangelho. Pensar que nós não precisamos espalhar essa mensagem porque tudo já foi definido desde o princípio. Mas, irmãos, essas são duas tendências equivocadas que nós temos. São aplicações equivocadas à doutrina da eleição. Porque dizer que Deus nos escolheu não anula a nossa responsabilidade. Dizer que Deus nos escolheu desde o princípio não anula as obrigações que nós temos de ter uma vida de santidade, de tomar uma decisão de fé, de pregar o evangelho. Essas coisas não são anuladas pela escolha soberana de Deus, né? Nós não podemos aplicar de maneira errada isso aqui. Porque sempre que nós aplicamos dessa forma, nós estamos tentando ter entendimento de eventos que nem sequer aconteceram. Nós tentamos ter entendimento do futuro e não é isso que a eleição proporciona. Não é isso que a doutrina da eleição, o conhecimento dessa doutrina nos proporciona e nos concede. Não nos concede entendimento, esclarecimento sobre o futuro, mas sim entendimento sobre o passado, sobre coisas que já aconteceram. Porque isso gera em nós o quê? Gratidão. Gratidão porque nós olhamos para trás e nós vemos onde estávamos. E nós damos graças a Deus, porque Deus nos escolheu e nos tirou disso. Mas isso não deve mudar a nossa responsabilidade e obrigação daqui para frente. Entende isso? Não é porque eu sei hoje que Deus, desde a fundação do mundo, Ele criou as coisas, Ele escreveu os nossos dias, como o próprio Davi fala no Salmo 139. Que todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. E Deus conhece absolutamente todos eles, antes mesmo de eu ter vivido esses dias. Não é porque Deus já fez essas escolhas que a minha responsabilidade é anulada. E eu gosto de pensar o seguinte, às vezes a gente tem essa tendência de travar a vida por conta disso. De pensar, para que eu vou viver? Para que eu vou continuar fazendo as coisas se Deus já fez tudo? Porque parece que a gente se sente uma marionete na mão de Deus, né? Mas essa é a grande beleza da criação. Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele governa e controla sobre todas as coisas. Mas isso não anula a nossa própria, as nossas próprias escolhas e decisões. Isso não anula a nossa responsabilidade, entende isso? De alguma forma essas duas coisas trabalham juntas. Uma coisa não anula a outra, né? Então, às vezes nós pensamos assim, mas se Deus sabe, por que eu vou viver? É porque você não sabe. Porque eu não sei. Então, por isso eu preciso continuar com as minhas responsabilidades e com as minhas obrigações, né? Essa é a visão correta sobre a eleição. A eleição, ela não é uma anuladora de responsabilidades. Ela não anula e não inibe as nossas obrigações e responsabilidades como cristãos. A eleição, ela não anula a sua necessidade de se converter. Ela não anula a sua necessidade de tomar uma decisão hoje e de dizer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. A eleição não anula isso. Nós ainda assim somos responsáveis. Só que lá na frente, quando olharmos para esse momento, nós vamos dizer, que coisa boa. Deus ter, em sua soberania, ter exercido tamanho controle sobre toda a sua criação, colocado as pessoas certas no momento certo, falando a coisa certa, para que hoje eu estivesse aqui.
Porque a eleição, ela nos dá entendimento do passado. E esse entendimento que a eleição nos dá, nos traz essa gratidão. Né? De alguma forma, irmãos, de alguma forma que nós não entendemos, Deus ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Só que ao mesmo tempo, nós tivemos que ter uma responsabilidade, nós temos responsabilidades. Ao mesmo tempo que Deus, desde o princípio, nos escolheu para a salvação, nós também temos responsabilidade de tomar uma decisão de fé. E nós temos muitas responsabilidades durante a vida cristã, e eu falo e prego sobre isso constantemente. As inúmeras responsabilidades que nós temos. Semana passada foi praticamente só sobre isso que eu falei no sermão. Nós temos muitas responsabilidades na vida cristã. Essas duas coisas não anulam nem inibem uma a outra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para a eleição como uma fonte de entendimento do passado, que gera em nós uma profunda gratidão pelo fato de Deus ter nos escolhido. Isso também não deve gerar em nós esse egoísmo de pensarmos que, mas Deus me escolheu, pronto, estou bem, né? Não, nós precisamos pregar isso. Nós precisamos falar para as pessoas. Porque esses são propósitos que Deus coloca na nossa vida. Essa é uma função que Deus deu à igreja. O próprio Jesus Cristo deu essa função à igreja. De ir por todo mundo e pregar o evangelho. Deus nos deu essa tarefa. Não é porque Ele é soberano e Ele, em sua soberania, escolhe, define, predetermina. Não é por isso que nós não temos responsabilidade. E é aí que habita a beleza da criação de Deus e a perfeição da criação divina. Dessa forma, irmãos, a doutrina da eleição, ela nos proporciona entendimento do passado. Só que nós não podemos pensar também que o nosso futuro fique inafetado. Nós temos entendimento sobre o passado, mas existe também reflexos em nosso futuro, porque todas as coisas que nós aprendemos, todas as coisas novas que nós aprendemos, elas têm reflexos no nosso futuro. Elas têm reflexos nas decisões que nós tomamos hoje para o nosso futuro, para o nosso caminhar daqui para frente, né? Por isso que a eleição, ela também nos proporciona encorajamento para o futuro. A doutrina da eleição, ela nos proporciona encorajamento para aquilo que está por vir. Encorajamento para coisas que nós ainda não conhecemos, encorajamento para o futuro. É sabendo do fato que nós somos escolhidos por Deus desde o princípio, é que nós somos encorajados a cumprir com as nossas responsabilidades. Né? Vou te explicar por que nesse ponto aqui. Veja lá o que Paulo fala no versículo 15. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Né? Nós vemos que, em decorrência do fato da igreja ser escolhida por Deus para a salvação, ser escolhida por Deus para ser resgatada do mundo, né, desde o princípio, é em decorrência desse fato que Paulo ele traz então um encorajamento à igreja para os eventos que ainda estavam por vir, né? Para o futuro, para as decisões que eles iam tomar dali para frente, para a vida deles dali em diante. Né? É em decorrência disso que Paulo traz encorajamento. E ele encoraja essas pessoas através de dois imperativos aqui. Através do imperativo fiquem firmes e também o guardem as tradições. São dois imperativos que existem nesse momento aqui. Então perceba, não é porque eles foram escolhidos por Deus desde o princípio que a vida simplesmente parou. Essa é infelizmente nossa tendência. Há muito tempo atrás, já nem sei mensurar quantos anos, desde a primeira vez em que eu aprendi sobre isso dentro da teologia, antes mesmo de cursar teologia no seminário, mas a minha tendência, a minha reação foi essa. Foi parar a vida, porque a vida parece que perdeu o sentido. Só que a vida ela não perde o sentido, porque nós fomos escolhidos por Deus.
A vida ela não perde o sentido porque nós temos a certeza de que Deus, desde o princípio, pensou em nós. Pensou em me resgatar e em te resgatar. Ela não perde o sentido por causa disso. Porque é justamente pelo fato de que Deus nos escolheu que nós devemos continuar. É isso que Paulo ensina aqui. Assim ele diz, fiquem firmes. Nós somos gratos a Deus, recapitulando o que Paulo fala desde o versículo 13, nós somos gratos a Deus porque Deus os escolheu para a salvação. E nós, em decorrência disso, nós entendemos que é por isso que nós fomos pregar o Evangelho então por vocês. É por isso que Deus chamou vocês por meio do nosso Evangelho. Então fiquem firmes. Entende a decorrência de tudo isso? Porque Deus os escolheu. Fiquem firmes e guardem as tradições. Né? É justamente porque nós somos escolhidos, a vida ela não parou. Justamente por isso a vida não parou, a vida ela continua. E nós temos cada dia mais a responsabilidade e obrigação de ficarmos firmes. As nossas responsabilidades como cristãos não são anuladas por essa realidade. Entenda isso. Entenda isso de uma vez por todas. Não fique em crise por causa disso. Porque nossa responsabilidade ela não é anulada. As escolhas que você toma não são anuladas, né? Nós ainda assim somos responsáveis, nós ainda assim decidimos, nós ainda assim somos culpados dos nossos pecados. Não é porque Deus escolhe que nossa responsabilidade é inibida. Mais uma vez, eu vejo que é aí que está a beleza da criação. Algo que nós não entendemos e até hoje não entra na nossa mente, é uma tensão que existe. Né? Mas é justamente porque Deus nos escolheu que nós devemos continuar lutando dia após dia. E nós devemos continuar cumprindo e seguindo firme nas nossas responsabilidades e obrigações. Paulo aqui ele menciona duas dessas responsabilidades. Uma responsabilidade que nós temos como igreja é de ficarmos firmes, no sentido de não cambalear, né? Ficarmos sempre, constantemente, na verdade, alinhados nos propósitos de Deus para nós, aquilo que está prescrito na palavra. E uma segunda responsabilidade é de guardar as tradições, no significado de segurar firme os preceitos que estão nas Escrituras, né? Para esses irmãos, ele aplica esses preceitos dizendo que eles deveriam guardar as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Hoje, o que nós temos são essas cartas. E nós devemos guardar esses preceitos. Tudo aquilo que está registrado na Escritura. Nós precisamos segurar firme a isso. Como eu falei na semana passada, se você não viu, assista esse vídeo. Assista o culto da semana passada. Nós devemos ser apegados às Escrituras. Nós devemos ser apegados à palavra de Deus. Essas são obrigações que nós temos. Tudo isso em decorrência de sermos escolhidos por Deus. Temos esse grande privilégio da parte de Deus de recebermos um presente, que é essa eterna esperança. Na realidade, a vida eterna com Deus. Esse é o grande presente que nós recebemos. Esse é o grande presente que Deus nos dá. E Ele nos dá essa responsabilidade, então. Porque recebemos esse grande presente, como Ele mesmo já havia dito desde o princípio. Como Ele já havia pensado, prescrito, determinado desde o princípio. Por mais que lutemos contra isso, desde o princípio, Deus Ele definiu e hoje nós somos responsáveis por isso. E uma das nossas responsabilidades que eu preciso dar ênfase é essa pregação do Evangelho. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Nós não podemos achar que a vida para e a propagação do Evangelho simplesmente para. Isso é uma compreensão tremenda. Tremenda. Nós precisamos continuar pregando, intensificar nossa pregação, para que mais e mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Nós precisamos encontrar essas pessoas que estão por aí para ouvir essa mensagem e serem então resgatadas por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. E é muito interessante também
que em meio a essas responsabilidades que nós temos, que Paulo fala, nós também somos encorajados por Deus nisso. Nós somos apoiados por Deus nisso aqui. Pelo fato de sermos escolhidos por Deus, encorajados pelo apóstolo Paulo aqui a ficarmos firmes e guardarmos a palavra de Deus, nós também somos apoiados, ou melhor, consolados pelo próprio Deus e Jesus Cristo. Nós vemos isso nos últimos 2 versos, versos 16 e 17, que diz assim, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, que Ele console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Fica um pouco grande aqui o texto, mas em resumo, o que esse texto traz é que Jesus Cristo e Deus consolem nossos corações e nos fortaleçam. Aqui existe um ponto muito interessante, que é o modo verbal dessas palavras aqui. Nessa versão que nós temos, a Nova Atualizada, e acredito que em todas as que nós temos disponíveis no português, dá muito uma ideia de subjuntivo, né? De um modo verbal chamado de subjuntivo. O subjuntivo é a ideia de algo incerto, de algo duvidoso, né? É o será que alguma coisa, né? Então, a ideia aqui é que Jesus Cristo console. Essa ideia do que Jesus console, ou que Deus console, dá essa ideia, dá esse sentido subjuntivo, esse sentido incerto. Só que o modo verbal que o texto traz originalmente não é esse. É indicativo esse texto aqui. Ou seja, não é que Jesus Cristo e Deus consolem, mas sim e Deus e Jesus consolam os corações. E Jesus e Deus consolam. É uma realidade. A ênfase está nessa ação de consolar. É uma realidade que Deus e Jesus Cristo, eles nos consolam, eles nos encorajam, eles nos dão esse apoio dentro das nossas responsabilidades da vida cristã. Tudo isso é em decorrência da escolha de Deus, da eleição e soberania de Deus. Tudo isso flui naturalmente do fato de que Deus nos escolheu para a salvação, desde o princípio de todas as coisas. E Ele mesmo nos encoraja, Ele mesmo nos consola em nossas dificuldades dentro da vida cristã, dentro das responsabilidades que nós temos nessa vida cristã. É justamente por isso que nós somos encorajados, porque Deus nos escolheu. Perceba então como que a doutrina da eleição, ela nos encoraja para o futuro, né? Nos dá encorajamento para viver. Irmãos, diante do fato bíblico da eleição, eu queria concluir te desafiando a 2 coisas. Olhando para o fato bíblico da eleição, nós somos desafiados a entender o passado e sermos gratos por onde nós estamos hoje. E olhando para a eleição, nós somos desafiados a caminhar para o futuro, a caminhar para aquilo que nos espera no amanhã. Sempre conscientes de que a eleição ela não anula a nossa responsabilidade, mas sim ela nos encoraja à firmeza e à observância das Escrituras. Nós precisamos ter isso muito claro para nós. Nós precisamos entender que esse fato bíblico da eleição não é uma escolha, não é uma opção que nós temos de acreditar ou não acreditar. Porque é bíblico. Tem muitos e muitos textos que falam sobre isso. Então, o fato bíblico da eleição nos ensina e nos desafia a entendermos o passado e sermos gratos por onde nós estamos hoje. E também nos desafia a caminharmos para o futuro, na consciência de que a eleição ela não anula a nossa responsabilidade como cristãos, mas sim ela nos encoraja para o futuro. Ela nos encoraja
a vivermos com firmeza e observando sempre a palavra de Deus. Que possamos ser desafiados a isso. Não tratar esse tema como um texto que nós pulamos. Não tratar esse tema como um texto onde nós simplesmente desconversamos. Mas entender a segurança que isso nos dá como igreja. E entender que isso não anula a nossa responsabilidade. Nós devemos olhar para a eleição e ter dessa doutrina, entendimento do passado, encorajamento para o futuro. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia, por mais uma noite que o Senhor nos concede. Eu venho te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Eu venho te agradecer, ó Deus, porque o Senhor deixou para nós, ó Pai, com tanta clareza a Tua palavra sendo completamente aplicável às nossas vidas ainda hoje. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Pai. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos essa doutrina da eleição, mas principalmente, ó Pai, a entendermos qual deve ser a nossa reação correta a ela, a entendermos o que isso de fato significa, não a ficarmos fazendo aplicações e tendo reações erradas a isso. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não pensarmos que porque nós somos escolhidos pelo Senhor, que nós somos marionetes simplesmente, ou que que a nossa vida é uma farsa, Pai, porque não é isso que o Senhor nos ensina e não é isso que o Senhor criou. O Senhor nos ensina, ó Deus, que a sua escolha soberana, desde o princípio, nos traz hoje segurança e nos traz hoje diversas responsabilidades. E nos dá hoje entendimento sobre aquilo que acontece nas nossas vidas, nos dá entendimento sobre tudo aquilo que nós tivemos que passar, nos dá entendimento sobre todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas e nós nem sequer entendemos o porquê que essas coisas aconteceram. O entendimento vem porque o Senhor nos escolhe. Porque o Senhor, desde o princípio, traçou o seu plano para a redenção da humanidade, Pai. Nós te louvamos por isso. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a ter encorajamento para o futuro diante da eleição. Diante do fato de que somos escolhidos pelo Senhor, que possamos não simplesmente ser estagnados por isso, não possamos pensar que a vida perde o sentido, que a vida para, mas sim, ó Deus, que possamos, diante desse fato, da sua escolha soberana, Pai, que possamos ser encorajados para o futuro, ansiosos e sedentos por ver aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de amanhã, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos ajude a entender e aceitar essa tensão que existe entre a sua soberania e a sua vontade, ó Deus, soberana e a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. E se tem alguém que nos ouve nesse momento, que quer tomar uma decisão de fé pelo Senhor, ó Deus, que o Senhor toque esse coração, ó Deus. Que possa, de fato, honestamente dizer ao Senhor que aceita a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque essa é nossa responsabilidade. É nos arrependermos dos nossos pecados. É termos essa decisão de fé pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração, ó Deus. No nome santo de Jesus.